Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, para o nosso programa Gente de Fé. Que bom que você está aqui participando conosco. Sou o Padre Gabriel Soares, missionário salvista. Estou tendo a alegria, o prazer de apresentar esta nova temporada Jovens na Fé. Quero convidar você para acompanhar, para participar de onde você estiver neste momento. Nós vamos acolher hoje, com muita alegria, o Diego Monteiro, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, uma alegria estar aqui, padre. Que bênção, é uma alegria. Convido você para acompanhar, porque Deus tem muitas graças através da história de fé dele para também realizar na sua vida, você que acompanha, você jovem, onde esse programa te alcança neste momento. Diego, quem é você antes da conversão? Eu costumo dizer que não tenho um momento de conversão, né? Eu cresci já dentro da igreja, meus pais já de igreja, então eu sou esse menino apaixonado por Deus desde sempre, né? Mas que tive um momento de ficar longe dele para perceber o quanto eu precisava estar perto dele de novo. Mas eu sou um pai de família, pai de 4 filhas, casado há 6 anos e sou consagrado da comunidade Sagrada Família. Muito feliz como Sagrada Família. Além disso, eu sou músico, né? Dedico meus dons a Deus e tenho a minha história também com a música. Que bênção. Então, nós queremos ouvir um pouquinho dessa sua história na sua infância, juventude, como que era o Diego criança. Partilha conosco. Sim, eu tive uma infância muito feliz, assim, eu tenho muitas lembranças de estar passeando com os meus pais, andando de bicicleta, nadando, enfim, fazendo essas coisas. Uhum. E a minha infância foi um tanto diferente porque eu tenho um irmão especial, né? Marcos Vinícius, meu irmão, ele é mais velho e ele tem uma paralisia cerebral e um quadro de epilepsia. Então, ele sempre foi um caso delicado, assim, né? Então, ele não fala, ele é como se fosse uma criança de 1 ano num corpo de 30, Sim. né? Então, a minha infância foi com ele, tendo que partilhar essa realidade, né? Sempre vendo meus pais cuidando dele muito bem. Mas, ao mesmo tempo, isso fazia com que as atenções iam para ele e eu ficava ali de escanteio, né? Sim, sim. Mas isso, assim, não foi um problema para mim durante a minha infância, porque eu vivi muito bem, né? Estudei em boas escolas, tinha os meus amigos da igreja, meus pais, eles fizeram parte da comunidade Sagrada Família, a qual hoje eu sou consagrado, eles fizeram lá no início, né? Então eu cresci junto com os filhos dos membros, já nessa atividade de vida em comunidade, que na época já era novidade, né? Sim. E então eu podia viver a minha infância junto com os meus amigos da igreja, junto com os meus amigos da comunidade. Como que era a sua convivência, o seu relacionamento com seus pais, né? Que, como você acabou de dizer, havia ali seu irmão que dependia um pouco mais de atenção diante desta realidade. Como que era o seu relacionamento com eles? O meu pai era muito legal porque ele me deu a música, né? Meu pai é músico, ele trabalhou na noite muitos anos. E eu sempre vi ele tocando na igreja, eu lembro de cenas, tem fotos de eu dormindo assim no case do violão, Olha, dentro assim. Então eles iam em missão e eu tava lá junto com eles até eu ganhar minha primeira bateria, aprender a tocar violão. Então o meu pai ele trouxe essa parte da música que me deu essa sensibilidade, né, de olhar as coisas, sentir as emoções, expressar isso, e foi algo muito, muito importante para mim. Eu tenho inúmeras cenas dele tocando para mim dormir, e foi assim que eu adquiri o ouvido que eu tenho, foi porque ele estava lá junto comigo. E a minha mãe, eu tenho muito forte essa questão da inteligência, ela é uma mulher muito inteligente, né, teve uma carreira muito boa, e eu lembro muito dela me ajudando nas lições de escola, né, cortando as imagens, trazendo, ela usava a internet naquela época, eu criança, imagina, né, nem tinha isso direito, e ela já tinha essa sabedoria de trazer essas informações, me ensinava. Então eu cresci com essas duas referências, né, tanto de uma sensibilidade quanto da inteligência. E isso acaba se traduzindo em quem eu sou hoje, nas buscas que eu tenho hoje. sim, sim. Em relação com seu irmão, diante desta realidade que você acabou de nos falar, como que você se via, né, enquanto criança? Isso gerava em você uma certa solidão, talvez ali uma falta de atenção para com você? Você se sentia um pouco como que deixado de lado nesse tempo? Sim, mas o que mais me pegava nessa época era o fato de eu ter que não chamar atenção, né, porque meus pais já tinham que cuidar do meu irmão, então eu tinha que me virar sozinho. E não era algo que era dito, era algo que eu percebi, né, na concepção de criança, né, a gente vai
pula para as conclusões já, né? Aham. E é isso que é um fardo, de certa forma, que eu assumi em mim, né? Mas a minha relação com meu irmão é de muito carinho, assim, né? Porque ele sempre foi muito carinhoso. Quando você consegue ver a pessoa não só pelo que ela pode fazer, mas pelo que ela é. E meu irmão, eu enxergo isso nele, né? E a história do meu irmão tem um testemunho muito bonito do quanto meus pais rezaram, né? O quanto meus pais buscaram inúmeros médicos para poder trazer não uma cura, mas uma estabilidade para o quadro dele. E foi isso que aconteceu. Ele viveu a maior parte da minha vida. A gente não teve episódios de internação ou esse tipo de coisa. Então foram coisas que eu vivi com ele dentro de casa, né? E a gente era família com o meu irmão nesse quadro. E não era um empecilho da gente ser família. Eram unidos nesse sentido, né? Sim. A gente fazia tudo junto, né? Tivemos muitos momentos de união, mesmo com o meu irmão especial. Você enfrentou toda esta realidade com muita maturidade, né? Por ser ali apenas uma criança, muito bonita da sua parte. Sim, são as graças que Deus dá, né? A gente sabe que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, mas naquele momento era o que eu precisava fazer e eu fiz com muita alegria. Eu assumi o meu papel. Que bonito, que bonito. E ali na sua adolescência, teve algum tempo que você ficou afastado de Deus? Você acabou de dizer que sempre teve esse contato, até mesmo com a comunidade da qual hoje você faz parte, mas teve aquele momento da juventude, da rebeldia, de se afastar um pouco dele. Conta pra nós. A minha rebeldia veio um pouco mais tarde, né? Mas a minha adolescência me marcou esse afastamento com os meus pais. Porque meus pais eram muito bons de lidar comigo como criança, mas quando eu me tornei adolescente, estava questionando, pensando de formas diferentes, até por conta da minha educação, da música que eu frequentava, outros contextos também. Isso foi um pouco mais difícil para os meus pais lidarem, né? Então, essa relação começou a ficar um pouco mais desgastada. Mas eu não era rebelde ainda nesse sentido, porque desde muito cedo, ali meus 13, 14 anos, eu já tinha música. Então a música era a minha rebeldia, de certa forma, né? Sim. Então eu tinha as minhas bandas de rock que eu amava, com os meus amigos da escola, fazia minhas aulas de música que meus pais me davam. Então, assim, ali eu podia extravasar, de certa forma. E aí foi o tempo que eu vivi a minha juventude junto com a comunidade, né? Que tinha um projeto jovem já. E aí eu estava ao mesmo tempo passando meus fins de semana na igreja, minhas noites às vezes tocando com meus amigos, ensaiando. E aí eu vivia tentando encontrar Deus no meio disso, tentando encontrar o que era o melhor no meio de tudo isso, né? E aí, nessa época, fui descobrindo outros tipos de rock, outros tipos de música pesada, e aí foi um período em que eu mergulhei nisso e que me colocou em crise de fé. Foi sendo de forma gradativa, né? Sim, porque a arte, né, e a música, ela tem o seu encanto. E ela foi me encantando de uma forma que não era necessariamente positiva, né? Então eu coloquei para mim que as minhas referências eram os artistas de rock. E os artistas de rock não são boas referências, né? Para quem quer construir uma vida a longo prazo, perto de Deus. Então, entender que eu ia passar as minhas noites tocando em lugares escuros, com cheiro de cigarro, né? Com aquele ambiente que não é legal, por mais que tinha os seus lados positivos, né? Eu nunca fui tão fundo que eu me perdi, mas ao mesmo tempo era um risco constante. E eu vivia essa coisa, eu tentava falar. Eu lembro que eu falava no grupo de jovem, eu preciso de uma espiritualidade que funcione de segunda a sexta. Porque de fim de semana tá tudo certo, tô aqui na comunidade, tô na missa, tá tudo bem. Mas e os outros dias? E quando eu tô sozinho? E quando a música me chama? Eu preciso de um Deus que me responda isso também. Você disse agora há pouco sobre esse momento que você viveu a crise de fé, verdadeiramente. Então se deu por essa discrepância de estar um pouco no mundo e também ali em Deus, né? Sim. Nessa época foi o momento que eu me consagrei a primeira vez para a comunidade. E junto com os filhos dos membros foi um momento que Deus tocou muito. E a gente fez o caminho formativo, eu me consagrei a primeira vez e eu estava namorando. E como você falou, né, às vezes fica um buraco, né, dessa infância, e o meu buraco foi para a carência, né, para essa carência afetiva. Então, quando eu namorei pela primeira vez, aquilo foi o paraíso para mim, né, e foi por causa da igreja, foi num contexto de comunidade. Só que com o tempo aquele relacionamento foi ficando insuportável. E eu, lógico, na minha carência nunca ia ver isso. Né? Quantos anos você tinha nessa época? época? Eu tinha 18, 19. Bem jovem. E aí
eu não conseguia ver isso, porque qualquer coisa que colocasse em risco isso era um risco à minha personalidade. Ali era o primeiro momento que eu estava em paz com essa questão da carência. E aí, quando esse relacionamento foi indo ao final, foi um baita do momento de crise, que eu falo que foi o meu kamikaze, né? Uhum. Foi o momento que eu joguei tudo pro alto. E aí, no mesmo ano, né, que foi no ano que teve o término desse relacionamento, e eu saí da comunidade, saí da igreja, saí da faculdade, saí do trabalho. Mudei tudo na minha vida. O que aconteceu com o Diego? Que crise de fé, hein, Diego? Pois é. A leitura que eu faço é que muito daquilo que eu estava vivendo eu sustentava por causa da aparência. E como eu estava no momento em que eu me senti violado, de certa forma, eu falei, eu preciso abrir mão disso. E foi uma rebeldia mesmo. Realmente foi uma imaturidade. Foi uma fase que eu precisava passar. Sim. Eu entendo isso. Mas que claramente poderia ser vivida de outras formas mais produtivas, né? E aí o que aconteceu é que eu vi na música a minha carta salvadora. Olha só. Então eu vou para a música porque ela vai me resolver. Então foi o período que eu comecei a estudar para passar num vestibular de música. Passei na faculdade de música, comecei a estudar, né? Na época eu tocava bateria, então eu estava ali estudando bastante para conseguir fazer isso. E foi o momento em que eu me deparei, eu pude viver com o Diego como pessoa, não só como o filho dos membros, o Diego da igreja, o cara de coroinha, né, o bonzinho. E eu pude ver a minha vida nos meus termos, pude viver a vida nos meus termos. Sim, sim. Você, de certa forma, se via cobrado, talvez, por ser o filho dos consagrados, por ter nascido ali naquele meio? Você quis um tempo para você? Como que se deu isso? Foi isso mesmo, porque sempre talvez não tinha essa expectativa de fora, mas eu sentia que tinha essa expectativa Uhum. de não sair muito daquela linha, né, do Sim. comportamento dentro da igreja, né, e certas coisas eu não conseguia fazer porque não fazia sentido, né? Eu lembro que eu tinha um problemaço de colar na prova. Sim. Eu tinha um problemaço com isso. E para todos os meus amigos era super natural, para mim era um problemaço. Eu falo, não faz sentido. Né? Eu estou sendo provado pela minha inteligência. Se eu não estudei, é culpa minha, mas eu não posso trapacear nisso e fingir que está tudo bem. Mas naquela época, quando eu decidi largar tudo, foi algo que eu sentia que eu tinha que provar para mim mesmo que eu conseguia fazer aquilo. E seus pais, como que participaram desse momento na sua vida? Para eles foi muito difícil. Porque até aquele momento eu fui a criança que não deu problema. E de repente deu todos os problemas do mundo, né? E a carência era tão grande que eu tive muitos relacionamentos curtos que foram problemáticos. Foram problemáticos para mim, foram problemáticos para minha família. Eu lembro de uma situação em que eu cheguei com uma mulher de 40 anos, apresentando como minha namorada. Você buscava essas mulheres? Simbolicamente, é claro, a figura de mãe, né? Claro isso. Mas eu precisava ser visto. Precisava ser visto. Então, eu usei a música, que sempre foi aquilo que me destacava, né? Eu lembro do fundamental, né? No finzinho do ensino fundamental, me tiravam da aula para poder ensaiar para a apresentação de teatro que tinha música. Então, eu usei essa carta como sendo a minha única identidade. E eu coloquei isso à frente. Eu usei a música como esse chamariz, para poder todo mundo olhar para mim. E eu continuei insistindo nessa tecla durante alguns anos. Tive uma série de relacionamentos, até um momento em que foi muito engraçado. Uma coisa que aconteceu e é muito discrepante, mas eu acho que faz sentido partilhar. Sim. Um dos meus sonhos era sair de um show da minha banda, eu já tinha uma banda que tocava na noite em São Paulo. E o meu sonho era sair do show e ter alguma menina me esperando. E isso aconteceu. E foi a coisa mais frustrante que eu vivi. Porque era uma menina que não tinha nada a ver comigo. A gente foi passear depois, não consegui passar nem o tempo com ela daquele encontro. Porque não fazia sentido para minha pessoa. Sim. Aquela realidade não era a realidade que Deus tinha preparado para mim. E por mais que eu tenha o dom da música, por mais que eu possa viver isso, não é quem eu sou.
Depois eu fui descobrir, já na vida de casado, que eu detesto ficar acordado até tarde. E eu lembro dessa discrepância na faculdade. Meu professor falou pra mim, nossa, não consigo dormir cedo, acho que é comum de todo músico. E eu tava dentro de mim falando, mas eu não. Eu devo estar no lugar errado. Porque eu não tenho essa inclinação. Sim. E é algo que, com o passar dos anos, eu fui vendo nos meus amigos e nos músicos o quanto o tempo parou para eles. E eu queria que o tempo andasse para mim. Então, eu encontrei amigos de 40, 50 anos vivendo como se fossem adolescentes de 20. E cada dia mais aquilo chocava com a minha realidade. Porque quando eu me consagrei a primeira vez, no processo formativo a gente leu Familiares Consórcio, né, de São João Paulo II. E quando ele fala da família lá, eu lembro da primeira vez, eu devia ter uns 15 anos, 15, 16 anos. E eu lembro que ele fala de como Deus quer a família. E aquilo me arrepiava. Aquilo me arrepiava da cabeça aos pés. E eu falava, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso. E anos depois eu estava num lugar mais oposto para isso acontecer. Mas Deus é tão bom que nisso Ele permitiu eu começar a construir a minha família. Isso. Ficaram as centelhas daquilo que você experimentou também, né? Sem dúvida. Eu entrei em muitas bandas, toquei em muitos lugares, né? E eu lembro de estar num show em que eu estava tocando música mundana. Assim, né? Banda de rock, uma música assim, do inimigo mesmo. E naquele palco eu estava encantado o quanto a sincronia dos instrumentos era bonita. E aí eu falava com Deus, num palco, num barzinho qualquer, numa banda tocando música do mundo, eu estava falando com Deus, isso aqui está muito bonito. E na beleza o Senhor falou comigo, no lugar mais improvável do mundo. E aí eu percebi que aquele Deus que me chamou lá atrás, ele não tinha esquecido de mim. Estava sempre disposto ali do seu lado, né? Sim. Onde você menos imaginava, talvez, Exatamente. né? Lá ele estava. E nesse tempo de chamar a atenção, de estar nestas realidades, com certeza você vai vivendo momentos fortes na sua vida, não é verdade? E todo esse afastamento também que você viveu de Deus. Né? Como que foi para retornar, né? Depois de tudo isso, depois que essa panela de pressão que foi sua vida explodiu, né? Como que foi? Teve algum momento que você chegou a ponto de dizer assim, eu preciso sair daqui porque não é a minha realidade? Tem algum fato? O fato principal que fez mudar a minha vida foi encontrar a minha esposa. Né? Eu adicionei ela na internet porque eu vi ela adicionando todos os meus amigos da igreja, né? Ela tinha feito um retiro e ela estava adicionando todos eles e eu adicionei ela também porque eu achei ela muito bonita. Mas o que eu falo, né, na época, eu não tinha nenhuma intenção de namorar com ela. A minha intenção era de ser mais um relacionamento rápido como os que eu estava tendo na época. Né? E quando eu encontrei ela, a gente se deu tão bem que eu percebi que eu não ia conseguir aquilo que eu queria com ela. Falei, isso aqui, ela é uma amigaça, é uma baita de uma amiga, mas eu não vou conseguir aquilo que eu queria, que era algo rápido. E ela veio me procurar depois. E quando ela veio me procurar depois, e eu fui encontrar meus amigos, eles falaram, acho que ela gostou de você mesmo. Algo bateu em mim, de toda a minha história que eu tinha vivido, que eu queria que alguém olhasse para mim, e algo bateu. Ela me viu. Ela me viu por quem eu sou. E a partir daí, com a vida dela de igreja, ela me trouxe de volta para a igreja. Com o encontro dela com a comunidade, ela me trouxe de volta para a comunidade. E aí eu já não podia ignorar que Deus não me amava. Porque o meu momento de rebeldia era um raciocínio que era o seguinte, eu não escolhi a minha família, eu não escolhi ter um irmão especial, meus pais não tiveram culpa, porque no lugar deles eu não teria feito diferente, provavelmente não faria tão bem quanto eles fizeram. Então quem que é o culpado? Deus é o culpado. E eu carreguei essa marca vários anos. Todos os dias culpando a Deus. Todos os dias culpando a Deus. Eu falava, eu não sou culpado de nada. Nem meus pais, nem ninguém. É você. Todos os dias eu falava isso.
até o ponto em que ela apareceu e eu não podia mais falar, Deus não me ama. Deus não me quer com alguém. Deus não preparou alguém para mim. Era tão constrangedor o amor que ela tinha por mim que eu não conseguia ignorar que Deus estava ali. E esse foi o começo de uma reaproximação. Que bonita a sua história. Então, antes dela, na verdade, você vivia momentos, com certeza por esta visão de Deus, que Deus não te ama, você se dava a relacionamentos, a momentos que não geravam frutos, não tinha uma continuidade, não é Sim. mesmo? Muitas vezes, né? Eu lembro de relacionamentos que eu tive que eu ficava... Eu, na minha sã consciência, eu não estaria com essa pessoa. Mas por causa da carência, eu estava lá. Por causa da carência. Foram várias vezes que eu me lembro disso. Não somos compatíveis, não tem nada a ver. Se não fosse isso, nós não estaríamos juntos. Não estaríamos nem na mesma sala. Mas por causa desse vazio, desse buraco, que eu desesperadamente precisava tampar, qualquer indicação de interesse já era o suficiente para mim, para estar lá. Olha só. Como se Deus não te amasse, você também não se acolhesse, né? A ponto de se usar como, se ver talvez como um lixo ali, onde as pessoas também podiam povoar e fazer o que elas bem quisessem nesse tempo. Sim, realmente assim, mendigando por migalhas. Essa época toda. E olha só a providência de Deus. Nesse encontro onde você imaginou que fosse somente mais um, ali você fez uma experiência. Sim. O que essa moça despertou aí dentro? Aquele sonho de ter uma família. De ter algo duradouro. Eficaz. Depois de ter vindo de tantos relacionamentos frustrados, eu não queria mais só mais uma. Já tive essas. Eu não queria mais uma. E nela eu vi alguém que entendia a minha realidade, entendia a minha história, que tinha a história dela e que a gente podia seguir juntos. Como foi para você acolher a história dela, uma vez que você não acolheu a sua própria história? Foi muito difícil para você esse processo? Talvez foi um processo ali, né? Foi um processo, porque nesse meio tempo eu passei um tempo estudando sobre pessoas, para poder tentar me entender. Então eu estudei sobre temperamentos, estudei um pouco sobre história de vida. Então eu estava tentando me entender e isso me ajudou a entender ela. E nesse processo eu ainda não parei, para falar a verdade, né? Eu continuo estudando sobre história de vida, sobre pessoas, e é algo que me interessa muito porque foi útil para mim, foi útil para a gente, e eu acredito que vai ser útil para outras pessoas também. Mas olhar a história dela foi como se eu tivesse na prática aquilo que eu estava estudando, por conta própria. E aí eu podia olhar, não, tem uma relação estranha aqui. Ah, tem essa ligação. E eu consegui ver isso. E a nossa cura mesmo, o nosso desenvolvimento veio acontecer junto com a terapia mesmo. Sim. Quando nós dois recomeçamos, eu tinha feito um tempo. E nós recomeçamos, e ali o que a terapia faz, que é muito útil, ela te traz consciência para algo que está escondido. E isso foi super importante para que houvesse algum progresso para nós, né, para mim. Então eu podia chegar, descobrir alguma coisa na terapia, eu sentava com um caderninho e ficava, por quê? Por que isso? Por que a minha relação XY? E eu escrevia no caderninho, escrevia sem parar, tentando entender. E foi nessa que eu consegui entender que meus pais fizeram o melhor que eles puderam. E eu sou grato a eles por isso. E eu tive a história que eu precisava ter. E eu sou grato a Deus por isso. Deus começou a te ver nesse momento. Sim. Como foi importante esse processo de cura interior para a sua vida, né, nesse tempo que você viveu? Sim, sem dúvida. E o processo de limpar tudo aquilo que eu tinha aprendido errôneo nesse tempo, né? Para poder chegar na minha família um homem melhor. Aprendendo a ser homem de verdade, né? Não só um garoto chamando atenção. Mas além da cura, fica a missão de limpar todos os comportamentos que vão em volta daquela ferida, né? Porque não é só eu posso estar curado da minha afetividade, mas eu tenho uma bagagem de coisas que eu recorria. E aí eu preciso ir limpando isso. E esse também é um outro processo.
Até mesmo para encontrar esse Deus que estava aí dentro, né? Que te buscava ali, que você percebia até mesmo naquele rock pesado ali da noite. E após esse encontro, então, tudo foi acontecendo. Toda essa experiência você foi vivenciando. Sim. Foi o tempo em que eu terminei minha faculdade e que eu pude viver os momentos em que eu vivia sozinho, agora eu vivia com ela. Né? Então, eu me formei, ela estava lá. E foram os momentos que mais me fizeram entender que eu sou amado. Eu sou amado por Deus porque Ele também me mandou uma pessoa para me amar. E nesse processo, como que foi para você? Porque é muito bonito quando você fala que ela te salvou, que ela foi um sinal de Deus para você, e que bonito é a família quando nós olhamos desta forma. Mas o processo do Diego para com o Diego, o que é que foi preciso mudar interiormente para que você se abrisse também àquilo que esta jovem enviada por Deus queria te propor? Foi necessário ver o quanto eu estava errado. E isso foi difícil. Conta para nós. Porque, para mim, eu sempre fui muito racional nas minhas escolhas. A própria escolha de sair, de fora parece um ato de rebeldia, mas para mim, por dentro, estava tudo calculado. Estava tudo calculado. Então eu sabia o que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer para causar dano, de certa forma, né? Para chamar a atenção. E estar ali dedicando a minha vida à música era o que eu tinha decidido que era o mais racional a se fazer. A música era o meu fio condutor. Então eu tinha que estar me dedicando ali. E perceber que, agindo dessa forma, procurando relacionamentos daquela forma, eu não estava fazendo bem para mim mesmo, foi um desafio. E isso só ficou claro, assim como aquele meu primeiro relacionamento, eu só vi que ele estava disfuncional quando ele já estava realmente acabando. Esse processo de ver o quanto eu estava errado na minha afetividade e na forma com que eu estava lidando com as pessoas também demorou. Foi só quando chegou no final mesmo e eu via que os relacionamentos não faziam sentido nenhum. E aí, para mim perceber o quanto eu estava errado, o quanto eu precisava me abrir a alguma coisa diferente. E enquanto eu estava nesse processo todo de mudança, a presença de Deus me querendo estar próximo de mim, ainda era constante, isso me fez dobrar o joelho. Experiência de humildade, né? Deixar um pouquinho, até mesmo aquele orgulho Sim. de lado e de perceber, porque na música você sentia, aquilo vibrava em você. Só que Deus, pelas suas experiências, já era um pouco mais difícil. Como que foi bonito, né? O toque da sua namorada, hoje sua esposa, né? Pela graça de Deus, transbordou em você o amor de Deus. Sim. E você sentiu. Sim. Agora de uma forma mais real, mais verdadeira. Sim, mais concreta. Mais concreta. Mas que bênção toda essa sua experiência. Foi uma grande alegria ouvir toda essa história. E nós temos muito mais, não acabou ainda não. O Diego vai continuar conosco para partilhar um pouco mais da sua história, depois dessa experiência de retorno, né, para o amor de Deus. Ele tem muita coisa para partilhar conosco. Por isso eu convido você para permanecer conosco. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Deus abençoe. Estamos retornando com o programa Gente de Fé nessa nova temporada Jovens na Fé. Estou aqui hoje com o nosso convidado especial, Diego Monteiro. Obrigado, Diego, pela sua presença. É uma alegria estar aqui. Diego, nós estávamos conversando ainda há pouco sobre o seu irmão. Ele que até hoje recebe cuidados da sua família. Qual que é a idade dele? Ele tem 36 anos. 36 anos. A diferença de idade de vocês? Ele é 4 anos mais velho. 4 anos mais velho. E conta para nós alguma experiência forte que você viveu de Deus relacionada ao seu irmão, diante de toda essa dificuldade que ele tem. Sim. Em 2014, ele teve uma internação, que foi algo muito grave. Assim. Ele ficou 9 meses hospitalizado. Olha. E essa foi uma experiência muito diferente que faz parte dessa minha volta para Deus, porque quando foi eu que levei ele para o hospital junto com meu pai, e quando a gente estava ali, em nenhum momento no meu coração teve alguma dúvida de que ele não ficaria bem. E foi algo muito diferente que a gente viveu, né? E foi um momento em que meus pais na comunidade foram muito acolhidos, porque
iam os irmãos de comunidade passar a noite ali na UTI com meu irmão. Né? Eu várias vezes passei a noite com meu irmão ali na UTI. E foi um momento em que eu enxergava o meu irmão e eu não tinha dúvida de que ele ia sair dali e tudo ia voltar ao normal. Né? E é o que a gente vive hoje, né, meu irmão? Já fazem 10 anos. E meu irmão tá super bem. Né? Mas era algo que passar as noites ali, ver por tudo que ele passou por várias situações, ele foi entubado. Como a vida toda ele tomou o remédio de tarja preta, a quantidade de sedativos que os médicos davam para ele ser entubado, para ele entrar em coma induzido, não era o suficiente para derrubar ele, de tão forte que era o organismo dele, por ter vivido já a vida toda medicado. Então, ver o que ele estava passando, assim, ver ele querendo viver, com esse ânimo de vida. Né? Ele tirava a sonda do nariz de noite, porque ele não gostava, ele estava ali presente, né? O tempo todo. E ver ele dessa forma, eu lembro muito de pegar os EEG, né? São os exames que pegam as ondas do cérebro, e aí era para ser pequenininho assim, e o dele estava assim, dando alterações absurdas enquanto ele estava tendo as convulsões epiléticas dele. E eu ficava vendo assim, como que ele está aqui ainda? Não faz sentido nem para os médicos, né? Até hoje não sabem o que ele tem. Olha só. E por que faz sentido? Porque tem um Deus sustentando ele. E tem um Deus que quer ele vivo. E ali também foi um momento que eu não podia ignorar a presença de Deus. Não teve como. E a paz que eu sentia no meu coração de entrar naquele hospital e saber que é só uma questão de tempo. Tem que fazer exame, faz exame. Tem que fazer cirurgia, faz cirurgia. Mas não tem dúvida. Ele vai ficar bem. Tem alguém cuidando por ele. Deus está cuidando. Deus está cuidando. E é um amor genuíno, não é verdade? Porque mesmo ele estando nessa situação dele, você o ama não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, na verdade, né? Sem dúvida. E isso é muito bom também. Sim, meu irmão, ele é uma estrela que se destaca. Que você vendo ele, você pode pensar o que você quiser, mas a experiência que eu tive com ele é de amor. É dessa união que a gente tem, mesmo sem ele falar uma palavra. Né? Meus pais viveram isso e eu pude viver isso e vivo isso hoje quando eu vejo ele. Quando eu quero cuidar dele, quando eu quero que ele se desenvolva. É esse amor de saber que ele é pessoa amada por Deus e que ele tem dignidade. E que ele tem dignidade. E bonito você falar isso do seu irmão. E essa dignidade você também encontrou, né, posteriormente ali, depois dessa experiência que você partilhou conosco de ter se afastado um pouco de Deus, ao encontrar essa namorada, você sentiu Deus, você experimentou Deus, essa dignidade retornou ao seu coração. Então, esse foi o seu processo meio de conversão. A partir daí você falou, não, eu não posso mais ficar lá e cá, eu preciso me decidir. Sim. E Deus foi colocando no meu coração um lado que eu não sabia que eu tinha sobre mim mesmo, que é essa vocação missionária. Né? Quando eu me consagrei a primeira vez lá, jovenzinho, eu não entendia muito bem o que eu ia fazer com aquilo. Né? Não sabia muito o que estava fazendo. Exatamente. Eu não sabia como aquilo ia se traduzir na minha vida. E nessa reaproximação da igreja, nessa reaproximação da comunidade, o Senhor foi mostrando em mim dons de cura, de intercessão, né, de profecia, de sabedoria, que eu não sabia que eu tinha. E que estavam escondidos, esperando para aparecer. Sim. Né? E viver essa vida em comunidade, viver essa vida em família. Eu não sabia que eu podia ser o homem que eu sou hoje. Pai de família, pai de 4 crianças, né? O homem da casa. Eu não sabia que eu podia ser isso. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Eu pensava que eu era muito menos daquilo que eu sou hoje. E a minha concepção era de ser um músico, né? Que ia tocar em cruzeiro, que ia tocar na noite. Mas eu não sabia que eu tinha a força de poder estar em família hoje. De poder estar do lado da minha esposa. De poder educar 4 meninas. Que é hoje a minha grande alegria. Né? Hoje a gente vê o quanto a gente faz, o quanto a gente coloca de atenção nelas e o que volta é muito maior. Sim. Né? É multiplicado.
o amor que elas têm pela gente, o amor que elas têm pela igreja. E é algo que eu não sabia que eu tinha dentro de mim. E se alguém me falasse, eu duvidaria. Mesmo. Eu não sabia o que Deus tinha preparado para eu me tornar. E isso foi vindo através das escolhas de eu, pouco a pouco, ir deixando a música como profissão, porque aquilo não fazia sentido com a minha vida. E não veio com dor. Não veio com dor, não veio com arrependimento. Né? Assim como eu não me arrependo de ter começado, eu também não me arrependo de ter parado. Fiz grandes amizades, deixo grandes amigos na música. Mas é algo que a minha vida de família era claramente, e é claramente, aquilo que eu mais preciso me dedicar. Então, em torno disso, né, e eu sou muito feliz por estar num carisma em que a minha vocação é ser família. Eu não preciso fazer mais nada, não preciso ficar procurando em outros lugares, mas dentro da minha casa eu encontro a minha vocação, o meu carisma, para eu poder orientar toda a minha vida em direção a isso. Que escolha feliz, não é verdade? A impressão que eu tenho é que aquela primeira consagração foi talvez uma experiência que outros fizeram ali por você. Você estava, mas somente de corpo presente. Sim. Já nesse momento que você retorna, você faz uma experiência de fé, verdadeiramente. E ali você precisou passar por toda essa situação, vivenciar, né, outros lugares que não fossem aqueles, para que o Diego fizesse uma experiência com Deus. Você já conseguiu fazer essa leitura na sua vida? Sim, claramente. E de certa forma, eu entendo que também eu precisava passar por aquele deserto para poder me encontrar de verdade, porque até aquele momento eu estava me negando. Eu estava indo pelo que eu achava que os outros queriam que eu fizesse. Até eu poder voltar e escolher a Deus por mim mesmo. Escolher Jesus por mim mesmo. Porque eu vi Ele, eu abracei Ele, Ele esteve comigo, a gente conversou. E eu me apaixonei por Ele. E isso é algo que demorou para eu assumir. Uhum. Porque enquanto está acontecendo a gente não enxerga, né? A gente Sim. só vai vivendo e tomando as melhores decisões que a gente pode. E a nossa história de família foi isso, né? Eu tô vendo algumas opções, eu acho que essa daqui é a melhor e vamos juntos. Mas poder olhar para trás, e essa é uma experiência que eu tenho feito nos últimos meses, Sim. e ver o quanto Deus já estava ali, e o quanto Ele me quis ali, o quanto Ele estava me abrindo para mim mesmo, é algo que mexe muito comigo hoje, né? Que me sustenta muito hoje, a ponto de eu ter a clareza que não há problema que Deus não vai estar comigo. Que bênção. E te formando também, né? Hoje, o Diego missionário, esposo, pai também de 4 meninas, né? A 4ª está chegando. Como que é para você ser pai de 4 meninas, 4 bênçãos que Deus confiou a você também, a sua esposa? É muito curioso porque quando a gente vai conversar, a gente fala de filhos e o quanto tem uma estigma em relação a isso, né? Principalmente na minha idade, né? O quanto nós somos pais jovens, o quanto eu não aceito não ser chamado de jovem, eu sou um pai jovem. Eu também sou padre jovem. Isso, exatamente. Tá certo. Ao ponto de que existia esse estigma, né? Agora vocês têm filhos, vocês são família, vocês não são mais jovens. Não, eu sou jovem. A gente ainda vai em retiro de jovem, a gente ainda quer estar junto com os jovens, quer conversar com eles. Isso é bom. E eu tenho essa história que eu me lembro, eu vivi todas essas coisas, essa rebeldia, eu me lembro de como eu me senti, eu me lembro de como eu pensei, eu tenho meus escritos. Eu lembro o que eu vivi. Uhum. E poder passar hoje tudo isso para as minhas filhas, no sentido de que não ter medo do que elas vão viver, porque eu vivi alguma coisa nessa mesma linha junto com elas. E eu posso usar essa minha experiência para poder ajudá-las. E isso me dá uma coragem que às vezes nem cabe em mim, né? Às vezes é constrangedor. Mas eu sei das filhas que eu estou criando, não porque eu vou adivinhar o futuro, mas porque eu conheço a minha história. Sim. Eu conheço como foi ser criança e ter amigos e não ter amigos. Eu sei como foi ser adolescente e ser rebelde e ser obediente também. Sim. Então, é a grande alegria na minha vida hoje, né? Saber que elas vão se tornar mulheres santas. E aí eu não sei se elas vão casar ou não, se elas vão ser religiosas ou não. E é muito possível que seja qualquer uma dessas alternativas. Mas ter a certeza de que eu enxergo elas. Eu procuro saber quem elas são como pessoa.
E não só são minhas filhas como responsabilidade, fardo, peso. Mas muito além disso, elas são as minhas filhas, elas são pessoas que Deus me deu para cuidar e que eu vou poder colocar toda a experiência que eu tenho, a música que eu trouxe do meu pai, a inteligência que eu trouxe da minha mãe, eu vou poder passar tudo isso para ela. Que bênção. Deus as enxerga, né? Aquilo que o Diego tinha de ferida, não por maldade dos pais, já ficou muito claro que seus pais, eles foram os melhores pais que você poderia ter. Sim. Eles deram o máximo, né, na criação sua e do seu irmão também. E bonito você ter essa maturidade e hoje poder passar tudo isso para suas filhas, né? De certa forma, você também é curado nessa relação, nessa paternidade, Com diante certeza. dessa realidade, né? Com certeza, é um consolo de Deus, na verdade. É um consolo eu poder criar a minha família do jeito que eu enxergo melhor, que contempla toda a minha experiência. Sim. Não porque eu vim em algum lugar, mas porque eu passei por isso. Eu passei com isso junto com a minha esposa. Então a gente pode colocar nas nossas filhas aquilo que nós vemos que é o melhor. Nós vemos que é o certo e que pode evitar tudo aquilo que nós passamos de ferida. E o que a gente enxerga é essa validação de Deus. Né? As nossas filhas, elas vieram muito por desejo de Deus. Né? Por momentos em que a gente não previa, mas o Senhor quis. Benção. E quando chegou, a gente acolheu com muito amor. E nisso eu enxergo a minha validação como pai, como homem, de falar, eu nasci para isso, Deus me quer aqui. Que bonito. Nós falamos das filhas, né? Pulamos um pouquinho, mas eu quero voltar a falar do casamento, né? Da sua experiência. Essa mulher realmente foi enviada por Deus, né? O que ela te ofereceu, né? Que as outras passaram e não conseguiram oferecer, porque talvez tem muitos jovens acompanhando agora e estão nessa fase de tentar se preencher, de tentar se encontrar nessas mulheres. E fala para eles, né? O que você encontrou nela que fez você se casar e essa experiência de conversão e 4 filhas hoje, né? O que essa mulher te deu, te ofereceu de novo? Ela me enxergou. Ela me enxergou e me refletiu nela. O que mais chama atenção na nossa história, para mim, é o quanto a gente foi alinhado desde o começo. Quanto os nossos ideais batiam desde o começo. Quanto a gente queria viver a vida juntos, né, em harmonia, não começando já com provocações, nem nada desse tipo, mas com a sinceridade, com essa abertura, com essa confiança, e que isso me marcou. Isso fez com que todas as dificuldades que a gente teve, a gente pudesse enfrentar juntos. E eu sabia que eu não estava colocando os meus esforços à toa em alguém que não vale a pena. Pelo contrário, eu estava me esforçando, né? Me esforçando para crescer, para mudar, para amadurecer, por alguém que vê isso, que valoriza isso, e reflete isso de volta. E assim eu pude assumir as responsabilidades da vida em família sem isso ser um peso. Sem isso ser um peso. Porque eu estava sendo validado naquilo, na minha vida em família. Então eu não preciso, para mim não é um trabalho, aliás, não é um peso eu ter que mudar de trabalho. Para nós não é um peso a gente ter as nossas filhas. Não é um peso a gente mudar de casa mais uma vez. Porque eu sei que com quem eu estou vivendo aquilo, quem está ao meu lado, vale todo esse esforço. E isso eu sei que não é algo fácil de encontrar, porque eu procurei outras vezes. Mas é o quanto... É o que a gente entende, que o quanto Deus prepara cada família. Né? E se Ele permite que hoje a família tenha se formado, é porque Deus consegue fazer essa família também viver dessa forma. E nos relacionamentos de jovens, é importante ter essa meta alta. Pronto, pode falar, isso é importante. É importante porque viver só para suprir essa carência não vale a pena. Você se dá por muito pouco. Você se dá por muito pouco. Você se esforça muito para ter de volta muito pouco. E não
porque é uma troca, mas também não deixa de ser. Os dois estão ali numa comunhão, né? Num relacionamento. E se não há esse relacionamento, se só você tem que fazer tudo, ou se a outra pessoa precisa fazer tudo, precisa correr atrás, precisa ir atrás de saber como está, de marcar para se encontrar de novo. Se o relacionamento já começa assim, a família também vai continuar. Então é importante encontrar alguém que te traga esse equilíbrio. Esse equilíbrio de você trazer algo à mesa e ela também trazer algo à mesa. Que bonito. E o mais bonito também de perceber na sua história de fé, você falando, partilhando, eu estou pensando aqui, o seu carisma hoje, da sua esposa também, é a Sagrada Família, né? Vocês vivem isso por carisma. E foi através da família que o Senhor te salvou, te resgatou. É como se as constituições, os diretórios ali da sua comunidade estivessem vivas em vocês, na família de vocês. E é bonito porque quando a gente olha, a gente percebe a força que brota do carisma. Você foi salvo pelo seu carisma e Deus usou dele para que você encontrasse essa mulher para viver essa vivência de fé, que transformou, né? O Diego realmente foi transformado. Sim. Você já fez essa leitura na sua vocação, na sua missão? Sim, já fiz muitas vezes, né? Quando a gente vai pregar e dar o testemunho, não tem como não perceber essa similaridade, esse caminho que Deus fez. E é uma das coisas que me faz muito feliz ao ser Sagrada Família, porque essa é a minha vocação. O Senhor preparou para mim e Ele me fez entender o quanto esse carisma é poderoso, né? A gente trabalhar com famílias não é algo fácil hoje. Sim. Né? As famílias, elas estão se perdendo o que é ser família, perdendo a sua identidade, perdendo que ser família é para chegar no céu, perdendo que a casa é uma igreja doméstica. Deus pode estar ali, como a gente fala, né? Enquanto a gente lava a louça, troca a fralda, Deus está ali passeando na nossa casa. Ou Ele pode estar, se a gente permitir. Sim. E perceber o quanto esse carisma já estava em mim desde lá do começo, esperando para vir para fora. E hoje eu sou um homem que consigo dar vazão a todo esse carisma que quer sair de mim, que Deus colocou em mim, é algo que me realiza. E a partir desse ponto não há dúvidas do que Deus pode fazer. Né? E poder transmitir a mensagem de que a família Deus pode salvar a família, e a família pode se encontrar com Deus, me dá essa alegria. Sim. Que bênção. Você fez essa experiência, né? Na sua Sim. própria vida. Que bênção. Então, a partir desse encontro, então, desse relacionamento, você viveu um namoro diferente dos outros, que a gente nem pode chamar, talvez, de namoro. Exatamente. E ela foi te ajudando nesse processo todo para se encontrar e ser família também. Sim. Uma das coisas que a gente viveu, que foi no início do nosso casamento, foi o tempo de pandemia, né? E esse tempo de pandemia serviu muito para nos iluminar um ao outro. Né? Sim. A gente traz as nossas histórias, e nessa época a gente tinha acabado de ter a nossa primeira filha. Tudo novo, né? Tudo novo. Eu, particularmente, lidei muito mal com a falta de sono, a novidade, o choro constante. Foi algo que me feriu muito. Uhum. E que eu tive que me aprofundar mesmo para perceber onde está Deus naquilo, o que Deus queria de mim naquela hora, e de realmente me capacitar. Então foi o momento em que a gente ouvia lives, né, a época das lives que teve um monte. Sim. A gente ouvia, procurava se especializar, se aprofundar em temperamentos, em relação homem e mulher, em relação de educação dos filhos. Foi algo que ali aconteceu essa mudança, uma outra mudança, né? Uhum. De amadurecimento em família, porque a gente estava ali, precisava estar juntos, mas não era agradável, né? Com a bebê pequena, a gente, nos nossos papéis ainda um pouco em conflito, em rivalidade, e perceber o quanto Deus queria aquilo através dessas formações, tudo que a gente foi estudando, as próprias formações da comunidade, o quanto Deus tinha uma forma saudável de viver aquilo, foi algo que foi transformador para a gente. Porque aquele processo de descoberta pessoal fez com que a gente soubesse que poderia fazer isso muitas e muitas vezes para todas as fases que viessem. Então, para cada filho a gente foi aprofundando mais. Para cada desafio que a gente foi vivendo, a gente foi aprofundando mais.
a ponto de, como esse processo foi feito em conjunto, a gente estava cada vez mais alinhado. Olha só. Então a gente foi se descobrindo, foi se curando juntos. E é essa mística de Deus. Né? Ele permite a gente estar junto, não para ficar como tá, mas para melhorar. Sim. Né? Sim. A vida em família veio para melhorar, não para piorar, como muitos pensam. Uhum. Mas foi esse processo de continuar insistindo em encontrar a vontade de Deus. E eu pessoalmente tenho esse entendimento de que Deus está muito presente na criação. Então, se Ele nos fez pessoa, com emoção, com corpo, com alma, com espírito, com tudo, Ele tem um jeito de viver aqui, de fazer a gente viver aquilo de uma forma ordenada, Sim. produtiva. Se Jesus veio, se encarnou e viveu como homem, a gente tem que encontrar alguma forma também. Ele vai dar alguma forma para a gente viver de uma forma sadia, tudo isso. E mesmo quando a gente olha a relação homem-mulher, que é uma relação que foi feita para se complementar, mas isso nem sempre está em evidência, Deus deu uma forma de viver isso saudável. De alguma forma saudável, de uma forma que se complementa mesmo. E passar os nossos anos encontrando essas formas, o quanto isso tem a ver com a nossa história, o quanto isso tem a ver com perdoar aqueles que nos fizeram mal, ou aqueles que vieram antes de nós e que talvez foram abaixo do que a gente esperava, do que a gente gostaria. E entregar isso sabendo que Deus toma tudo isso na mão e entrega uma forma de redimir tudo isso, é um processo constante que a gente vive até hoje, que eu vivo até hoje. Agora o Senhor está me fazendo um caminho contrário, que é voltar para a música. E eu ainda não sei como vai ser. Eu ia perguntar isso para você agora, a música, né? Que lá atrás foi tão importante para você. Como que ela está hoje? Ela está de forma missionária. Né? Hoje eu sou missionário da Comunidade Sagrada Família. E é algo que eu deixei dormente um tempo para poder focar na vida em família. Sim. E poder viver esse crescimento, mas é algo que o Senhor vem despertando de novo, né? Ele me deu a graça de compor uma música uns meses atrás, sendo que eu fiquei anos sem nem compor nada. Olha só. Né? Só servindo, só tocando. E o quanto o Senhor me deu esse dom de conduzir na música, de conduzir momentos de oração, né? De ministrar a música de fato. E são coisas que só me faz me sentir de novo como aquele jovem que encontrou Deus de novo. E fala, ainda tem muito por vir. E eu peço a Deus, e eu tenho essa certeza de que Ele não vai tirar esse sentimento de juventude de mim. Porque Ele sempre vai ter algo novo. Com certeza, muitos jovens estão sendo tocados. Tem muitas famílias também jovens. Eu, esse ano, fui convidado para assistir uns 3 casamentos aí. Jovens que estão se unindo em matrimônio. E como é bom estar ouvindo você, a sua experiência. Perceber também que é uma busca constante, né? Uma formação, aprendizado constante. Inclusive, deixa uma mensagem para esses que estão se preparando para o casamento, que são jovens, diante da sua realidade. Você que fez esse encontro tão bonito de salvação na família. Encoraje eles agora com uma mensagem. Primeiro de tudo, Deus abençoe a história de vocês, o relacionamento de vocês, e que vocês possam juntos se colocar de joelhos diante um do outro, enxergar quem são e se enxergar à luz de Deus. Deus vai querer mostrar toda a história de vocês para curar toda a história de vocês, e que vocês possam juntos viver isso de verdade, se comprometer com essa cura, com essa mudança. Que bênção, que bonito. E para o jovem que está à procura de uma amada, o que você aconselha aí, né, para eles? O jovem que está à procura de uma amada se torne um jovem de valor. Forte. Se torne um jovem de valor. Você não vai encontrar alguém de medida alta se você também não for de medida alta. Então cuide de você mesmo, se arrume, seja bonito, aprenda a falar, aprenda a se portar, aprenda a ganhar seu dinheiro, aprenda a dobrar o seu joelho, a estar perto de Deus. Isso te faz um jovem de valor, que vai te trazer também uma jovem de valor. Que bênção, que mensagem bonita. Olha, esse programa foi muito abençoado, Deus abençoe sua vida. Obrigado por partilhar sua história, parabéns pela sua família, né, sua esposa, as 4 filhas, parabéns, com certeza a sua missão ela está só iniciando, você vai continuar aí com a sua esposa, eternos jovens, porque muitos jovens precisam
mas essa experiência que vocês fizeram também. Deus vai usar disso para tocar muita gente. Muito obrigado, viu? Amém, Padre. Eu que agradeço o convite. Vou dar uma bênção então para a gente terminar o nosso programa tão abençoado dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Sagrada Família, desça sobre você, sua vida, suas intenções, saúde e família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Assim nós terminamos com esta partilha de fé com o Diego, o programa de hoje. Você pode acompanhar novamente esse programa através do YouTube da Canção Nova e também através do CN Plus. Muito obrigado por sua participação, que essa história tenha te ajudado aí a viver bem a sua fé. Deus abençoe e até a próxima.